na penúltima mensagem da nossa série, O Drama das Escrituras. Penúltima mensagem da primeira temporada, né? Que nós vamos ter outras temporadas ainda. E tem sido uma série muito abençoada, né? Nós temos aprendido bastante. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Que hoje possa ser mais um dia, para a gente aprender muito do Senhor e levar essa mensagem, né, para o nosso coração. Se eu pedisse para você me contar a sua história, os pais do Abner, contar a história deles, estou conhecendo agora, vocês começariam por onde? Pelo momento que chegaram na casa deles? Chegamos agora à tarde, a nossa história aqui, acho que não, né? Ia começar a contar um pouco mais para trás. O Bruno aqui, né, e a Dani, né? Como é que é a história de vocês? A gente está tocando aqui na primeira... Não é por aí, né? Começa um pouquinho mais para trás, não é? Um pouquinho. E precisa ser contada de uma maneira que as pessoas possam, de fato, entender. Não dá para fragmentar uma historinha aqui, né? Uma historinha ali, outra colar, e a pessoa que junte aqueles fragmentos ali entenda o que ela quiser. Não é assim. Com a Bíblia também não é assim. A Bíblia não é um amontoado de historinhas que você pega um aqui, pega um ali. É uma história só. É uma só história. É uma narrativa, a chamada metanarrativa, né? Que tem começo, meio e tem fim. Ela foi organizada. Gente, olha a beleza disso. Foi organizada de uma maneira assim suprema pelo nosso Deus. Porque essa história com começo, meio e fim, ela foi escrita por homens diferentes, cerca de 40 diferentes. E não só diferentes por serem alguns, uns iletrados, outros eram reis, enfim, mas diferentes épocas também, não é mesmo? Essa é a história dos pais do Abner, eu estou pegando o pé de vocês, né? Começar a contar para mim, o Abner pode estar perto ali, falando, não, é verdade, aconteceu isso, andou junto com vocês, mas a Bíblia tem gente que viveu numa determinada época, o outro viveu anos e séculos depois, tudo se juntou numa história só. É palavra de Deus ou não é? É um livro que vem do Senhor ou não é? Isso é algo, assim, maravilhoso para nós. Ela conta a história de um Deus grande, pega essa expressão, e é uma expressão que está sendo muito, a gente tem retomado muito isso na reunião dos homens, né? A história de um Deus grande e de um homem pequeno, pecador, necessitado desse Deus grande. E nós, na nossa série, nós vimos isso. Eu fiz um gráfico aqui para a gente retomar um pouquinho o que a gente viu na nossa série. Nós vimos esse Deus grande, em Gênesis 1 e 2, criando todas as coisas. Ele é aquele que está fora da matéria, ele é aquele que está fora de tudo, é aquele que está ali fazendo todas as coisas pelo seu poder. Em Gênesis 1 e 2, nós vimos isso. Mas chegou em Gênesis 3, nós também vimos, houve uma separação, porque o homem desejou a autonomia, e o homem se rebelou, o homem desobedeceu, o homem tomou e comeu da ceia, da rebelião, da desobediência, a ceia da separação de Deus. Você lembra que a mulher viu o fruto, tomou e comeu? Não é a expressão da ceia aqui? Só que essa ceia é diferente. Essa não é a ceia da morte. Essa aqui não é a ceia da separação. Muito pelo contrário, gente. Isso aqui não está enfeitando esse dia especial, não. Isso aqui é para você estar olhando para mim, olhando para ali, vendo esse símbolo, que aqui nós temos uma ceia que renova todas as coisas, que junta todas as coisas, que faz uma nova história na nossa vida, diferente daquela ceia do Éden, que o homem preferiu, não é mesmo? Tomou e comeu do pecado. Nós vimos então, em Gênesis 3 ainda, 3,15, o Evangelho sendo pregado ali, já. Quando Deus, o Supremo Deus, depois do pecado, ele chega para Adão, Eva, a serpente, jogando todas as consequências para cada um deles e fala com a serpente, você está amaldiçoada agora, e agora vai existir uma inimizade entre você e a mulher.
Isso tudo traz para nós símbolos muito fortes. A partir dali começa uma separação mesmo, uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A serpente é Satanás, os filhos de Satanás estarão andando aqui, e o filho da serpente, Jesus, aquele que haveria de vir e pisar na cabeça da serpente. Ali em Gênesis 3,15 existe uma pregação, uma fala do nosso Deus superior a tudo e a todos, de que o Messias Redentor haveria de vir. Já em Gênesis 4, nós também já passamos por ali, vimos que Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel, representantes dessas sementes. Caim, quando nasceu, a Eva até, eu tenho assim, que ela imaginou que ele fosse aquele, que era a semente dela, que iria realmente esmagar a cabeça da serpente. Ela falou, eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quando nasceu Abel, ela não falou nada, ela ficou na dela, é o segundo, beleza. Mas a diferença era grande, porque na verdade, aquele que era o filho de Satanás, o homem da maldade, aquele que tinha maldade no coração, era Caim. E Caim matou Abel. E aqui, se você começa a enxergar a Bíblia como essa grande história, parece até que houve aqui a vitória já, não é mesmo? A serpente não só feriu o calcanhar, mas matou aquele que era justo. Lê do engano, não é mesmo? Porque o Senhor vai providenciar algo maravilhoso para o seu povo. Caim mata Abel, Caim parte para um lugar distante, Caim inaugura uma cidade que cresce com muita efervescência, cresce trazendo progressos em todos os sentidos. Você se lembra, já falamos sobre isso, mas era uma cidade que representa a sociedade sem Deus, completamente sem Deus, confiado somente neles. Uma cidade que inaugurou também atitudes do homem pecaminosas, poligamia e tudo quanto atitudes pecaminosas inauguradas nessa sociedade de Caim. Mas nós vimos em Gênesis 5 que a Bíblia, a grande narrativa, começa a mostrar a história de uma outra descendência, de Sete, que foi dado a Adão e Eva no lugar de Abel. Olha só. Então Abel não foi aquele semente da mulher que foi destruído. Acabou. Uma geração nova, a semente da mulher continua, a semente de Jesus Cristo, do Messias, continua, e na semente de Sete, da descendência de Sete, vem homens piedosos, homens que levam Deus a sério, homens que invocam o nome do Senhor. E nós vimos em Enos, esse homem, quando Enos nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. Duas cidades, duas sociedades, dois povos, agora seguindo juntos e crescendo juntos. Semente da mulher, semente da serpente. Mas Gênesis 6, eu coloquei ali um triângulo ali que vai unir isso aqui. Porque vai acontecer algo, e é isso que nós vamos ver hoje. Uma junção dessas descendências. E a descendência que deveria invocar o nome do Senhor, continuar invocando e acreditando no Senhor, ela vai se misturar com a outra descendência. Isso vai gerar consequências terríveis, viu, gente? Que a gente vai ver nesse tema que está sendo proposto para hoje, as consequências da intimidade com o pecado. Consequências da intimidade com o pecado. Nós vamos ver 3 consequências. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 6, de 1 a 9. A gente não vai ler o texto agora, nós vamos lendo e, como você já tem costume aí, né? A gente vai conversando e aplicando. Gênesis 6, de 1 a 9. Nós vamos ver 3 consequências da intimidade com o pecado. Estão situados na grande história aí, né? Onde nós estamos. E vamos lá. Gênesis 6, de 1 a 3, vai nos falar da primeira consequência. A primeira consequência é que o homem passa a ser definido por sua carnalidade.
Gênesis 6, de 1 a 3. Vamos ler junto, para vocês participarem junto aí comigo? Vamos lá? 1, 2 e, vamos lá? Como se foram multiplicando os homens na terra, só vocês agora, vai lá. Pode ser alto, viu, gente? Acompanha cada passo dessa leitura. Como se foram multiplicando os homens na terra. Essas duas descendências foram procriando, gente. A semente da mulher, a descendência de Sete, que veio Enos e tal, estão na proximidade do Éden. A descendência de Caim está mais ao norte, está em Nod, uma região que é chamada Nod, porque ela tem esse nome por ser um refúgio, trazer que são pessoas fugitivas, errantes que estão lá. Mas vai crescendo, vai se multiplicando, e lógico, vão se misturando. Não há problema algum termos essa convivência, é até necessária. Nós precisamos estar na sociedade como um todo. Só não podemos fazer o quê, gente? Aliança com aquilo ali. Nós não podemos nos envolver com aquilo ali. Com o pecado, com as ideologias que são colocadas naquele lugar. E foi o que aconteceu. Houve uma aliança feita ali. O povo cresceu, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, as filhas de Caim, as filhas da descendência de Caim, eram formosas. E os homens aqui da descendência de Sete, o que eles fizeram? Repetiram Eva. Vocês lembram aquilo? Eles viram, como Eva viu a árvore, e viu que era agradável aos olhos, eles viram as mulheres, viram que eram agradáveis aos olhos, a mulher viu que o fruto era bom, aqui eles veem que as mulheres eram formosas, e a tradução original é boa mesmo, as mulheres são boas, a mulher aqui tomou o fruto, eles tomaram as mulheres, tudo se repete. A mulher come do fruto e eles se envolvem, possuem as mulheres, eles contraem núpcias, eles casam, eles vão se aliançar com aquilo ali. O que não é do agrado do nosso Deus. Tanto que Deus ficou com uma tristeza avassaladora em seu coração. Tanto que Deus suprimiu o seu espírito de vida aqui no homem. Veja bem que fala que tomaram para si mulheres todas as que mais lhe agradaram. E o Senhor falou: meu espírito não agirá para sempre no homem. O homem pegou aquilo que lhe agradava. O homem começou a ser autônomo, buscar autonomia de novo. O pecado está ali, gente, está ali. Tudo se repete. Tudo se repete, o que aconteceu no Gênesis se repete aqui e repete conosco. E Deus fica nessa tristeza e diz: o meu espírito não vai agir para sempre. E Deus então define o homem de uma forma muito triste. O homem é carnal. O homem agora ele é definido pela carnalidade. Triste retrato de um povo que deveria ser definido como imagem e semelhança de Deus, que deveriam ser definidos pela sua piedade,
que deveriam ser definidos pela sua justiça, que deveriam ser definidos como homens que andavam com Deus, que invocavam o nome de Deus, mas agora, por conta dessa mistura, desse envolvimento, dessa aliança com o pecado, eles são definidos todos como carnais, definidos pela carnalidade. Triste retrato de um povo assim, no tempo bíblico, e um fiel retrato do homem do século 21, fiel retrato do homem do presente século. Como nós temos sido definidos por Deus? O que é que tem nos definido, gente? Conversei com um pastor amigo meu lá de Uberaba, e perguntando ele, tem um rapaz aí, fulano de tal, nome tal assim, que é de Valadares? Porque eu falei com ele que esse rapaz é um amigo, é filho de um amigo meu. Ele falou, não, tem sim, está aqui, é o fulano de tal. Eu falei, isso mesmo, é o mesmo nome do pai, que joia, cuida bem dele aí. O que você me fala dele? O que você me fala dele? Ô, gente, os pastores conversam assim, sabe? Vocês ficam espertos, hein? Como é que você define esse menino? Glória a Deus, ele definiu bem, né? Não, é menino de Deus, é homem de Deus, que joia, né? Agora, gente, essas coisas boas a gente conta, está filmando aqui tudo. Agora, tem uns que eu pergunto, o negócio é feio, é complicado. Não dá. A definição é outra. Agora, mais do que se preocupar com o que o seu pastor pensa de você, mais do que se preocupar com o que o seu pai pensa de você, sua namorada, você precisa se preocupar com isso, viu? Mas, como Deus tem te definido? Que tristeza aquele povo, né? O próprio Deus os define como carnais. Como é que Deus tem te definido? Como Deus tem nos definido, querido? Nós somos criados para sermos definidos como servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo que se envolvem na sociedade e fazem uma sociedade melhor, e levam a luz do Senhor lá, não se aliançam com as coisas de lá, não se corrompem pelas coisas de lá. A gente precisa entender isso. Você precisa lecionar naquele colégio, naquela escola, e levar a luz do Senhor para lá, e ser definido por Deus e pelos homens como alguém que é luz. Você precisa ser aquele aluno que também, da mesma forma, é definido de uma forma diferente. Não é definido pela carnalidade, mas é definido como homem e mulher de Deus, santo, justo, piedoso, cheio de amor, misericórdia, cheio de compaixão, um pequeno Cristo, gente, um pequeno Cristo, um cristão, alguém que invoca de fato o nome de Deus. É assim que nós precisamos de ser definidos. Mas o pecado, a intimidade com o pecado, a nossa necessidade terrível, maléfica, de termos um pecado sempre junto com a gente ter que alimentar aquele pecado, não conseguimos nos largar dele, desvencilhar dele, as consequências são terríveis, é morte, salário do pecado é a morte. Uma das consequências que a gente vê aqui, é que você será definido sempre pela sua carnalidade. Que Deus possa sim trazer a nós o entendimento disso, trazer a nós o desejo de sermos definidos diferentes, não sermos filhos de Caim, mas sermos a descendência santa, do fruto, da semente, da mulher, da descendência de Jesus Cristo. Porque para a descendência de Caim, Deus teve uma palavra para ele, lá em Gênesis 4:7, que eu quero replicar para você. Ele falou com Caim assim, ó: ô Caim, o pecado está à porta da sua espera, o pecado quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. Essa é a mesma palavra para nós, queridos. Eu não posso deixar você sair daqui tranquilo, exuberante, exultante, vitorioso em Deus, vencedor do pecado. O pecado está à porta.
a cada minuto, a cada segundo. Eu sei muito bem disso. Atua na mente, atua no corpo, atua nas ações, atua nas omissões, atua em tudo. Quer nos destruir. O pecado está batendo sempre à sua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Você precisa vencê-lo. Foi palavra para Caim. Caim não quis saber daquilo. Caim não quis saber. Continuou errante. Evitou ao máximo e não fez confissão, reconhecimento. O que nós podemos fazer? Confessarmos, reconhecermos, deixarmos o pecado, deixarmos que Jesus trabalhe e abençoe a nossa vida. Nós precisamos dominar a nossa vaidade, né? Nossa vaidade, a nossa inveja, né? Inveja que gera competição. Ah, fulano tem isso, eu quero também. Sabe aqueles olho gordo que tinha na televisão? E ficava olhando ali, quer, e começa a competir. A gente precisa dominar isso. E só pela ação do Senhor a gente consegue dominar a intolerância, o ódio, o rancor, gente. A inimizade, fruto do pecado, consequência do pecado. Você é definido como alguém rancorosa, inimiga. Gente que procura sempre estar em atrito, que não é pacificador. Como é que nós somos definidos, gente? Impureza, gente impura, boca suja, mente suja, impuros, imorais, imoralidades, na área sexual, e seja em que área for, corruptos. Até quando Deus vai olhar para o coração de gente que deveria estar invocando o nome dEle? Gente que deveria estar invocando e permanecer invocando o nome do Senhor, dependente dEle, vai olhar para esse povo e falar: são carnais, se aliançaram com a semente de Satanás. Isso é morte, isso é triste. Segunda consequência, vamos lá? Consequência da intimidade com o pecado. Isso aí é presente demais na nossa vida. Presente demais. A primeira consequência, nós somos definidos como carnais. E agora o homem tem uma autodefinição dele, e falsa. O homem se define forte como gigante. Ele é que manda, ele é que faz. Vamos ler? Deixa eu ler agora, dar um descanso para vocês. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, já havia gigantes. Os gigantes já estavam lá. Também depois, quando os filhos de Deus, semente de Eva, o povo que deveria invocar o nome de Deus, manter-se com Deus, os filhos de Deus, possuíram a filha dos homens, descendência de Caim, as quais lhes deram filhos, eles tiveram filhos dessa junção. Esses filhos foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Esses gigantes aí, esses homens de renome, não aparecem aí do nada. Você tem que mostrar alguma coisa para a gente. Esses gigantes já existiam, mas no casamento dessas duas linhagens, tiveram filhos, e os filhos foram se definindo, tendo como referência os gigantes fortes. O povo de renome, o povo que carregava com eles, né, a força do braço, estavam com eles. Então, uma geração de gente que se bastavam, entendeu? Eu me basto, eu sou um valente, de renome, eu posso.
Lembra que a sociedade de Caim era uma sociedade sem Deus, que matou Deus? Essa sociedade de Sete invocava o nome do Senhor, mas na mistura, quem influenciou quem? Os de cá. Preciso de Deus. Eu tenho o meu nome, eu tenho a minha força, eu estou forte, eu estou guiado, né, pela minha própria vontade. Essa junção deu origem, gente, a homens cheios de arrogância, guiados por suas próprias forças. E essa maldade, essa consequência foi tão grande, que Deus foi se entristecendo, fez com que, olha só, como que a coisa se repete. O Deus que lá no princípio viu tudo, que Ele tinha criado e falou, tudo é muito bom. Agora a Bíblia fala aqui, ó, viu o Senhor, agora o que Ele vê? A maldade, a carnalidade. Ele vê gente que quer viver independente dele. Isso é terrível, gente. No princípio ele viu, ele olhou, ele falou, tudo é muito bom. E agora com essa corrupção toda, o homem se achando, o homem ficou muito sábio, né? Tem uma música que fala isso, e acha que não precisa de Deus. Que pena, que pena. Que pena se você não reconhecer que precisa de Deus. Deus agora vê um retrato completamente diferente. Vê ruindade, maldade contínua no coração. É terrível isso. A maldade do homem havia multiplicado na terra e ele era continuamente mal. É contínuo. Não é um pecado que é um erro de percurso, né? Você não sai para viajar, já, não, eu tenho um acidente, vamos embora. É acidente. Pode acontecer. O pecado é assim, você não pode viver para querer pecar. O que se via ali é um povo continuamente mal, continuamente entregue às ações do pecado. Isso fez com que Deus se entristecesse demais por ter feito o homem. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Eu falei aqui dessa figura de linguagem, né, que é usada, para a gente ter um entendimento, né? Antropos e o patos, né? O homem, o antropos e o patos é o sentimento, antropopatia, né? Ele se junta a isso, é quando coloca os sentimentos do homem em Deus. E aí colocou um arrependimento, para você entender o nível de tristeza que vai ao coração de Deus, quando eu e você vivemos no pecado, continuamente no pecado, aliançados com o pecado, nos definindo. Gente, porque às vezes a gente vai pecando e vai vivendo uma vida ali de corrupção, na empresa, aquilo ali torna-se normal. Encontrei com um rapaz outro dia, a gente lembra cada uma, né? Isso não está nem escrito aqui, é para você ver. Tomara que seja de Deus, né? Mas, encontrei com um rapaz, tinha tempo que eu não via. E aí, o que você está mexendo, rapaz? Não sei o quê. Eu estou trabalhando. O que você está fazendo? Eu sou coiote, rapaz. Coiote. Está fácil de levar. É assim, eu comecei a explicar. O cara é da igreja, gente. Pelo amor de Deus. Coiote gospel. Você já pensou? Leva o povo para os Estados Unidos. Falcatrua para lá, para cá. Ganha até... Estava mesmo com um carrão, com um cordãozão de ouro, assim. Meu Deus, pá, coiote gospel. Vamos para lá, né? Vamos embora. Então, gente, o homem do século 21 tem que ser achado assim, independente de Deus. Mas para você que está pensando aí que pode viver assim, um relacionamento íntimo com o pecado, viver com as suas próprias forças, eu tenho uma palavra, uma notícia para você. Deus, Ele não pode, deixa eu elaborar essa frase aqui, Ele não pode amar alguém que está com essa intimidade com o pecado. Não pode, não tem jeito. A essência dele, da pureza dele, é muito grande. Tem dois textos que eu separei aqui, só para a gente dar uma clareada nisso. Aqui um homem de Deus falando com Eli, conversando com Eli. Deus enviou lá, Eli estava lá colocando os filhos dele como ídolos no coração e tal e tal. Aí o homem
enviado por Deus, falou com Elias assim: o Senhor está falando o seguinte: na verdade dissera eu que a tua casa, Eli, e a casa do teu pai, andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque, preste atenção nisso, aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam, serão desmerecidos. Eu tenho essa notícia para você: quem honra a Deus e quem ama a Deus, serão amados de Deus. Gente, quem não faz isso, quem ama ao pecado, acho que você não vai ouvir isso, em poucos púlpitos você vai ouvir isso, mas Deus não te ama, não. Deus não ama, não tem como, não tem jeito. Salmo 18, fala assim: com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, mesmo que ele tenha, o pesar do coração, foi isso, né? Ele tem o amor que é grandioso, mas ele tem a sua justiça, a sua pureza, que é 100%. Não dá para conviver com pecado. Ele é inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas os altivos, tu os abates. Começa a enxergar Deus por esse ângulo também, querido. Começa a olhar isso. Ele não consegue, pela sua natureza pura, conviver com aquele que é íntimo do pecado. Não se iluda com aquela mensagem que vem de muitos púlpitos, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O cara fica se lambuzando lá. Deus me ama, eu vou me lambuzar. Não tem jeito dele tratar o pecado, se ele não tratar com você. Não tem jeito. Não tem jeito dele olhar o pecado e falar assim: eu detesto esse pecado. Ele vai olhar para você e falar isso, o pecado que está em ti. Um exemplo aqui é algo que eu passei com a minha irmã mais velha, Abigail. Eusilene conhece a Abigail, né? Demais, né? Abigail teve um câncer há uns 20 anos. Aí aquela notícia, né, no primeiro momento, assim, deixa a gente sem chão, mas aí está o tratamento, quimioterapia, radioterapia e oração, vamos lá, vamos orar e vamos tratamento. Jacildo vai lembrar disso, a gente viu a Abigail depois da primeira ou segunda sessão de quimioterapia, radioterapia, a mulher estava acabada, era no pescoço, estava preto, assim, estava queimado, sugado, assim, perdeu aqui. Eu até falei assim, gente, para matar o câncer, precisa de matar minha irmã, né? Curou, tá aí, doidinha de tudo, tá ainda, benção demais. Mas eu estou falando isso para você, porque às vezes você fica aí, né? Deus odeia o pecado, Ele vai tratar o pecado que está comigo, mas Ele me ama, para tratar o pecado, Ele vai te tratar como essa radioterapia, essa quimioterapia, vai ter que queimar você, vai ter que definhar você. Se você peca, você é pecador. E não tem como Deus, por mais que Ele queira, salvar quem está nesse caminho, por mais que Ele queira. Fica esperto, meu filho. Não fica se definindo como forte, como alguém que pode, como alguém que alcança, como um gigante na força do seu braço. A nossa força vem do Senhor. Se humilha diante dEle, confessa o pecado está à porta e bate. A você cumpre vencê-lo, dominá-lo, na força que vem do Senhor, e não na nossa própria força. Assim é a caminhada com o nosso Deus. Existe uma ira de Deus contra o pecado, que vai alcançar a sua vida, com certeza, vai alcançar a sua vida, se você não deixar essas atitudes, essa aliança com o pecado. Terceira e última consequência dessa intimidade com o pecado, vimos que nós somos, o homem é definido como carnal, nós vimos que o homem se autodefine, né,
como forte, como grande, como independente de Deus. E agora a gente vê uma definição que vem de Deus, que vai acontecer, não tem jeito, porque é resultado, é consequência. Deus define um juízo. Deus define um juízo para todo aquele que vive no pecado. Agora vocês vão ler o texto aí para mim, tá bom? Enquanto eu tomo uma aguinha. Gente, é forte, como fosse um coral, todo mundo juntinho, tá joia? 1, 2 e... Disse... Ele repete, eu me arrependo de haver feito, para você ver o nível que estava aquela situação. E o juízo de Deus, então, está decretado, ele define agora um juízo, mesmo com pesar no coração. E é um juízo para toda a terra, répteis, aves, tudo, vai destruir tudo. O juízo de Deus está decretado também para nós. No tempo bíblico, esse juízo, se você acompanhar a leitura que nós fizemos antes, diz que é ao fim de 120 anos, a definição de tempo também. Esses 120 anos não é a idade que o pessoal ia viver, o limite de idade, essas coisas não, viu? Vivia 900, agora vai viver 120. Não é isso não, é de fato o tempo que ele está definindo o juízo e que viria o juízo. 120 anos, no nosso tempo, para aqueles que vivem aliançados e íntimos ao pecado, Deus já definiu um juízo. E o tempo, quando ele vai chegar? Não são os 120 anos, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Só há uma certeza, o fim é certo. Jesus virá. No tempo bíblico, a destruição anunciada seria por um dilúvio. Muita água queria cair. Muita água iria destruir numa enorme enchente, destruir todas as coisas. No nosso tempo, a destruição vai vir num abrir e piscar de olhos. Assim como o relâmpago que nasce no Oriente, que se põe no Ocidente, ou o contrário, não sei, vai ser a vinda do Filho do Homem. Muito lamento para aqueles que insistem em uma vida íntima com o pecado. Mateus 24, 30, eu coloquei na projeção aqui para você ver, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A volta de Cristo será o evento mais glorioso para aqueles que são dele. Aqueles que são dele. Aqueles que já entenderam, né, o corpo do Senhor moído ali na cruz, que entenderam o sacrifício do Senhor Jesus, que receberam esse sacrifício, que tomam essa ceia da vida diariamente, que mensalmente em comunidade relembram isso, e o Senhor Jesus falou para a gente fazer isso, até que Ele venha. Por isso os seus haverão de receber o Rei, o Senhor, com muita glória, um momento de muita alegria. Mas para aqueles que insistem no pecado, na intimidade com o pecado, que se casaram com o pecado, será um dia de lamento, de dor, da definição do juízo para eles. Inferno, morte eterna, é a realidade. Mas existe sempre esperança, não é mesmo? Sempre esperança. Deus sempre dá uma oportunidade para o homem se voltar para Ele. Deus levantou nesse período de 120 anos, lá no tempo bíblico, um pregador. Ele não deixou o povo ali, vou destruir todo mundo, estou arrependido de ter feito esse povo, estão envolvidos com o pecado,
mas eu vou deixar um pregador. Gênesis 6, 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé, descendência de Sete. Você vai ver lá no capítulo 5, o Noé vem dali. Noé era homem justo, justiça, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, a definição para Noé, gente, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Um homem definido como alguém que andava com Deus. Um homem que não se definia independente. Um homem que vivia com o Senhor, na justiça do Senhor. Um homem que foi levantado, não pelo que ele tinha, mas preste atenção nisso. Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus se revelou ali. E se apresentou a Noé. E fez de Noé esse pregador da justiça. Naquele tempo, que era extremamente necessário o povo conhecer a verdade de Deus. Ele foi pregador da justiça. Noé, ele aponta, a figura de Noé aponta para um novo começo. Noé significa descanso. Ele seria o pregador da justiça, que iria pregar o juízo, e aqueles que recebessem essa pregação teriam o descanso no Senhor. 2 Pedro fala de Noé, né? Coloca aí que não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Ele pregou a justiça, ele pregou a verdade. O descanso estava pregando a justiça e o juízo de Deus. Aqueles que ouvissem teriam o descanso, mas ninguém ouviu. A pregação da justiça durou 120 anos. Noé fazendo a arca, que depois você vai ler lá, capítulo 7 e 8, nós não vamos nem pregar nesses capítulos aí. Semana que vem a gente vai pular lá para o 9 a 11, mas leia que vai relatar a arca, como foi aquela enchente, como foi tudo, e Noé pregou nesse período todo, construindo aquela arca, batendo o seu martelo, pregando, falando, gente, vai vir uma chuva, o Senhor falou, você precisa largar todo esse casamento, esse relacionamento, essa intimidade com o pecado que eu estou vendo, e o povo não deu ouvido. 120 anos de pregação, 120 anos de proclamação da verdade, 120 anos de alguém falando, pregando. Há quanto tempo você tem ouvido isso? Há quanto tempo você tem escutado as verdades do Pai? Há quanto tempo você tem sido incomodado por isso, pelas verdades, para largar o pecado, largar as coisas que entristecem ao Senhor, largar a sua independência de Deus? Há quanto tempo? E não tem dado ouvido, o povo não deu ouvido. Eles decidiram por uma coisa: a manutenção da sua intimidade com o pecado. Não querem saber desse velho pregando, não querendo saber dessa história louca, a história louca de um grande barco. Olha ele fazendo aquilo. Muitas vezes nós ficamos aí, que história louca, que maluquice é essa? Eu não sou besta para tirar a onda de herói e ficar aí pregado na cruz, chacota em cima da vida, o símbolo da vida para todos aqueles que recebem ao Senhor. É hora de mudar. Mateus 24, Senhor Jesus reporta, a essa situação, fala assim: nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia e bebia. Olha só, eles gostam de cear, né? Eles gostam de comer, de beber, de se esbanjar. Casavam-se e davam-se em casamento, se misturavam, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Eles estavam tão distraídos com as suas questões, com a sua diversão, que eles nem perceberam. Você já imaginou que isso pode acontecer com você?
de estar tão distraído, né, com o pecado, que você não percebe que Deus está falando. Deus está falando. Jesus está pregando. Jesus é o verdadeiro descanso. Noé significava descanso, mas nós temos o Jesus que é o verdadeiro descanso para os homens. Em Jesus, eu e você podemos ter um recomeço da nossa história. Jesus foi o pregador da justiça, falando sobre confissão, arrependimento e pecado. Sim, ele foi pregador da justiça e prega até hoje através da igreja, através dos seus. Ele continua pregando. Existe um juízo, já está definido, porque o homem está em pecado. Vai haver uma destruição. Haverá um dia em que eu vou vir julgar os vivos e os mortos. A pregação continua. Você tem ouvido a ele? Ou tomado a decisão de manter-se no pecado? Manter-se tomando a ceia do pecado, a ceia da rebelião, a ceia da independência de Deus. Como é que está o seu coração? Como está o seu coração? Essa intimidade com o pecado nos traz tudo isso. E só para a gente concluir, o homem ele é definido pela sua carnalidade, né? O homem se define forte como gigante, e Deus define um juízo. Jesus vai voltar. O juízo vai chegar. Porém, sempre existe um porém, né, meus irmãos? Sabe qual é o porém? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto, né? Aqui, ó. Vocês já repararam, não só eu, mas os outros dois que eu vi pregando aqui, tudo apontaram assim? Tem jeito. O porém, o mas, para mim e para você, que somos perdidos, pecadores, lambuzados do pecado, é isso aqui. Jesus Cristo, o nosso descanso, ele veio sofrer a minha e a sua dor. A graça de Deus se revelou nele. Ele é a grande graça, o grande presente para nós. Ah, meu querido, abre o seu coração para ele. Abre o seu coração para ele.